Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Compartilhem, se inscrevam, dêem um like, vocês sabem que são programas diferenciados, com reflexões que a gente não encontra em qualquer lugar, certo? Então, hoje nós temos aqui o Leonardo Ciuffi. E eu vou dizer por que a gente trouxe ele. A gente ouve muito, vocês devem ter ouvido, sobre coach quântico, travesseiro quântico, colchão quântico, tratamento quântico, medicina quântica. E aí, o Leonardo... Oi, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O Leonardo, ele é doutor em física, professor da Unifesp, do campus de Diadema, doutorado, graduação e mestrado em física pela USP e especialista em mecânica quântica, em física quântica. Então, ele vai aqui elucidar para a gente, para começar, sobre se tem a ver os princípios da mecânica quântica, da física quântica, com o que a gente ouve sobre tudo que é quântica e quântico. A gente ouve por aí, tem vários canais, certo? Então, é isso. Se liga aí que vai ser muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo, por você ter aceito o convite, viu? Uhum. Bom, sou eu que agradeço. Muito obrigado, Eneida, pelo convite. E parabéns o trabalho todo que você está fazendo aí nesse podcast. Muito bom o seu podcast. É uma grande honra, tá aqui. Legal, espero. Muito obrigado. Estou um pouco nervoso, porque eu vejo você pela televisão, pelo YouTube. Imagina, nervoso. Um professor do seu calibre nervoso para falar sobre o que é a sua especialidade, né? Muito obrigado. E nós vamos aqui porque o interesse sobre física é muito grande, né? E eu acho que a gente pode começar, Leonardo, abordando já o que eu coloquei na introdução, né? Uhum. Sobre tudo isso que a gente tem ouvido, essa moda do quântico, da quântica. E eu gostaria que você colocasse aqui para a gente. A física quântica é isso mesmo que aparece nesses canais de YouTube? O que é mecânica quântica? O que aparece por aí geralmente está baseado em extrapolações de raciocínios, né? Então, não essa onda de cura quântica, ela não tem embasamento científico algum. Mas é interessante falar um pouco do caminho de como surgem essas distorções. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, a física tem uma linguagem, né? E muitas vezes o termo que um físico usa na física não tem o mesmo significado que tem fora da física, né? Por exemplo, palavra caos. Se eu te falar em caos, o que você vai pensar? Em confusão, certo? Confusão, todo mundo pensa. Né? Todo mundo pensa isso. Em física não é uma confusão. A palavra microscópico. Existe ordem, né, do caos. Existe ordem no caos, exatamente. Microscópio. Microscópico, por exemplo. Microscópico é alguma coisa na escala de 1/1000º de metro. Isso que é microscópico. Quer dizer, as coisas têm significados precisos em física. As palavras têm um certo significado e que não tem no cotidiano. E muitos conceitos são têm uma natureza... Eles são escritos matematicamente e quando a gente vai falar de uma forma não matemática, fica confuso, né? O conceito de entropia, enfim. Então, tem vários conceitos. E a física quântica acontece isso, né? Então, o que seria a física quântica? É uma física que descreve as partículas que compõem todo o universo, né? E é uma física diferente da física que a gente tem no cotidiano. Por quê? Porque nessa física que a gente tem no cotidiano, as coisas são bem localizadas. Eu estou aqui, você está aí, a Júlia está lá, esse microfone está aqui. Então, cada coisa tem o seu lugar, né? Na mecânica quântica, as partículas você não consegue detectar. Você descreve as partículas como não possuindo, não conseguindo... Você não consegue determinar a posição da partícula, né? Você tem uma incerteza na posição. Ou seja, existe uma região onde é provável que ela esteja. E você consegue determinar probabilidades de você encontrar as partículas num certo lugar. Por exemplo, aqui está uma caneca de água, né? Essa caneca de água está aqui. Na mecânica quântica,
você teria uma... levantar aqui. Você teria uma probabilidade dessa caneca estar aqui. Ela poderia estar aqui, estar ali, enfim. E aí, além disso, você não consegue determinar a velocidade dos corpos. Você tem probabilidades dos corpos terem ter uma certa velocidade. Então você não conhece a posição e nem a velocidade, mas você conhece as probabilidades das posições e as probabilidades das velocidades. E aí, o que acontece? Qual é o pulo do gato que o pessoal acaba distorcendo e indo para o campo aí da cura quântica e tal? O que acontece é o seguinte: quando eu meço a posição de um corpo, ou meço a energia, depois eu falo da energia, vou falar primeiro da posição. Quando eu meço a posição de um corpo, eu altero essas probabilidades das posições. Então, o ato de medir a posição de um corpo altera essas probabilidades. E quando eu meço a velocidade também. E é interessante porque, assim, quando eu meço a posição de um corpo, eu começo a ter uma localização mais concentrada num lugar. Você diminui a incerteza. A localização, então, imagina que essa caneca aqui tem uma grande incerteza, ou seja, é provável ela estar numa grande região, e quando eu vou medir a posição, essa incerteza diminui. Ela fica mais localizável. Tá claro o que eu estou falando? Tá didático? Tá. Obrigado. E se eu estiver sendo obscuro, peço que vocês me breguem. Tá. Por favor. Só que quando você diminui a incerteza na posição, você aumenta a incerteza na velocidade. Fica mais difícil saber a velocidade da partícula. E vice-versa. Quando você conhece melhor a velocidade, você aumenta a incerteza na posição. E o que acontece? Isso chama-se princípio da incerteza, né? Que foi descoberto por um físico alemão chamado Heisenberg. Né? Princípio da incerteza de Heisenberg. Minha pronúncia de alemão não é muito boa, então não falo alemão. Heisenberg. Oi, Heisenberg. Oi, Heisenberg. Não se vira, está se revirando no túmulo agora, Heisenberg. E aí esse princípio da incerteza é a não compreensão desse princípio é uma das fontes de distorção da mecânica quântica. Por quê? Essas incertezas, na nossa escala aqui, nós somos seres grandes comparados com as partículas, na nossa escala essas incertezas são minúsculas, né? Por exemplo, um elétron num átomo. A região de incerteza é da ordem de 1 angstrom. Aí, o que é um angstrom? Um angstrom é o seguinte: você pega 1 milímetro, vai lá na régua em casa, pega lá 1 milímetro, divide por 1 milhão, caramba, essa distância, né? Depois divide por 10. Nossa Senhora. Essa é a escala do átomo, do elétron no átomo. Né? 1 angstrom é o nome dessa distância, dessa escala, dessa medida. Então, a incerteza do elétron no átomo é da ordem de 1 angstrom. Ora, para nós 1 angstrom não é nada. Né? Se eu falar para você, digníssima Eneida, anda 1 angstrom para a direita. Não tem qualquer movimento pequeno que você dê, você já vai se deslocar alguns milímetros. Né? Então, essas incertezas no nosso dia a dia, elas são irrisórias, as incertezas da velocidade também, de modo que nós temos posições bem definidas na nossa escala. Tá certo? Não tem confusão. Todo mundo sabe que eu estou aqui, todo mundo sabe que você está aí, todo mundo sabe que a Julie está ali, né? Que essa caneca está aqui. Então, na nossa escala, essa incerteza é irrisória. E o que acontece? Olha só a distorção que existe. O que muitas pessoas falam? Elas falam o seguinte: ora, se o ato de eu medir uma posição altera as probabilidades das posições, olha o pulo do gato. O ato de eu pensar em algo, tomar consciência de algo, alteraria esse algo. Esse é o raciocínio. Nossa. E aí eles falam, então quando eu tomo consciência de algo, eu modifico algo. Só que o que acontece é, primeiro, medir a posição de uma partícula é muito diferente de você pensar em algo.
Até porque medir posição é um ato que você constrói um instrumento para medir a posição. E pensar em algo não é só você tomar a consciência de algo. Existe todo um processo de interpretação do cérebro. Aí não é a minha área de pesquisa, enfim. A questão do funcionamento do cérebro e tal. Mas são coisas muito diferentes. Então você tem uma distorção de raciocínio. Além disso, essas mudanças de escala, quando você vai mudar a incerteza, sei lá, de 1 angstrom para meio angstrom, no nosso dia a dia é muito pequeno. Você não consegue desentupir uma artéria provocando uma mudança de 1 angstrom. Uma artéria é muito maior que 1 angstrom. Você não consegue nem matar uma célula que esteja com câncer. Você não consegue matar um vírus. Em resumo, esses efeitos de medição, eles na nossa escala macroscópica, eles não fazem... Não fazem sentido, não fazem efeito. Não fazem efeito. Porque na mecânica quântica você vai fazer uma medição, se você interfere, a sua medição interfere na realidade, digamos assim, né? Exatamente, interfere nessas probabilidades de você achar partícula. Sim. Mas você veja a escala que a mecânica quântica ocorre. E aí, esse pessoal, muitas pessoas que falam da cura quântica, usam essa interferência da observação no observável como base para falar que o seu pensamento altera a realidade. Sendo que são processos muito diferentes. Você tomar consciência de algo e você medir algo, e sendo que as escalas são muito diferentes. Sim. Então não tem só um problema dos processos serem diferentes, as escalas são diferentes. Eu ouvi dizendo assim que a gente emite radiação eletromagnética, o corpo, e aquele aparelho tal muda esse campo eletromagnético para realinhar, curar alguma coisa, né? Então, é bem isso. Usam realmente as consequências da mecânica quântica, né? Os efeitos, mas eles distorcem, há uma distorção. Existe um pulo aí que o leigo é bem factível de acreditar. Porque Exatamente. Ele não sabe contestar, ele não sabe aonde está o furo, né? E cada vez mais... ou não sei se cada vez mais, mas muita gente, por desespero, procura... já procurei de tudo, já fiz de tudo e nada deu certo. Então, isso pode ser que dê certo, pode ser que tenha resultado. E como não sabe contestar, não sabe discernir se aquilo é verdade ou não, entra nesse tipo de discurso, né? Exatamente. Tem um filme antigo, acho que vocês... muito conhecido, que é O Exorcista, a primeira versão. E... Eu morria de medo. Muito... Mas tem uma parte desse filme que o padre Merrin, ele fala para o outro padre mais jovem, que eu esqueci o nome do padre mais jovem, os atores muito bons, né? Sim. Ele fala o seguinte: o diabo, ele não fala só mentiras, ele mistura a verdade com a mentira. Por que eu estou falando disso agora? Parece que eu estou mudando de assunto, mas não estou. O que é difícil, o que é complicado na questão de falar da cura quântica é que não são só afirmações falsas. São afirmações verdadeiras misturadas com afirmações falsas. Por exemplo, realmente a mecânica quântica fala de quando você mede algo, você altera esse algo que você está medindo. Isso é verdade. Verdade. Mas só que onde vem o problema é justamente o que é medir, que é bem diferente de tomar consciência de algo. Sim. E a escala em que isso ocorre. Sim. Né? Eu não me recordo agora, eu dei uma palestra falando sobre cura quântica no Centro Cultural São Paulo, onde eu coloquei as escalas do diâmetro de uma artéria, a escala da célula, a escala da membrana celular. Eu não tenho agora, até peço desculpa ao telespectador que eu não lembro disso agora. Mas se você for no Google e colocar tamanho da célula, diâmetro da membrana, diâmetro de uma artéria, e comparar com os diâmetros dos átomos, você vai ver que são escalas muito diferentes.
São muito diferentes as escalas. Sim. Então, isso que fica complicado na questão de abordar a cura quântica, né? Sim. Porque eles fazem essa mistureba. Se alguém falar assim, não tem nada a ver, muitas afirmações são verdadeiras. O princípio é verdadeiro, mas a aplicabilidade, a conclusão é falsa. É falsa porque justamente tem a questão da omissão das escalas e da diferença entre pensar e medir. Sim. Que é até paradoxal, porque você resumir o pensamento a medições é uma concepção materialista da mente. E geralmente são pessoas que falam de espiritualismo. Quer dizer, para um espiritualista, a consciência seria além de medir. Consciência não é só você tomar consciência do que está fora, mas tem todo um processo interno, tal. E de repente eles equiparam medir um sistema com pensar. Sim. Né? Agora, isso é bastante grave, né? Pode ser bastante grave, né? De pessoas que abandonam os seus tratamentos ou deixam de acreditar na ciência tradicional para se jogar nessa aventura e acabam tendo as consequências, sofrendo consequências, né? Até de morte, né? Eu acho que essa que é o grande... Exatamente. Uma pessoa que deixa de tomar um antibiótico como infecção grave... É claro que o uso de qualquer medicação, você precisa de prescrição médica. Tá? Eu não sou médico, mas peço ao telespectador, procure um médico. Se você não confiou num médico, então procure um segundo médico. Mas não deixa, por favor, telespectador, de procurar a medicina tradicional. Porque às vezes você tem infecções, que se a pessoa parar de tomar antibiótico, essa infecção pode se agravar. Pessoas querendo abandonar a quimioterapia. É muito grave, né? E o que eu acho mais complicado é o seguinte, existem muitas pessoas bem intencionadas que acreditam que estão fazendo um trabalho verdadeiro, que acham que realmente estão exercendo alguma cura, né? Com cura quântica. E o que eu peço é o seguinte ao telespectador, se você está procurando um tratamento espiritual, ótimo, mas não abandone a medicina. Né? Não abandone a medicina, porque você abandonar um tratamento de quimioterapia ou um tratamento com antibiótico, você pode morrer. Eu acho que a gente pode voltar a eu gostaria de voltar a esse tema, abordando mais para frente, abordando a questão da divulgação científica, de investimento em ciência e tecnologia, né? Não quero perder do que a gente está falando, da pseudociência, né? E a divulgação da ciência, de fato, o quanto é benéfico. Mas, para não perder a nossa linha da mecânica quântica, como se deu esse limite da física clássica? Por que foi necessário, ou como foi a descoberta dessa mecânica quântica ao longo aí da história? Tá ótimo. Bom, então isso remete ao final do século XIX, né, na Alemanha. A Alemanha investiu pesado em pesquisa no século XIX. Né? A Alemanha se unificou no final do século XIX, acho que foi em 1871, né, que várias... agora Condados, não sei se é né? isso, não sei se condados, ducados, reinos, eu também não sei o termo técnico, se juntaram e formaram a Alemanha, acho que foi em 1871. Teve a unificação da Alemanha, da Itália, e esses primeiros governantes da Alemanha investiram pesado em ciência e tecnologia. Para quê? Para melhorar a sua indústria. E é interessante que no começo do século XIX, as melhores universidades do mundo eram inglesas. No final do século XIX, as melhores universidades eram alemãs. E eles tinham um problema, que era o seguinte, é um problema que existe até hoje, né? Como medir a temperatura de um corpo sem termômetro? Por quê? Porque se o corpo for muito quente e você encostar o termômetro, ele derrete. E aí eles notaram que os corpos, todos os corpos, humano e não humano também, qualquer corpo, ele emite uma radiação eletromagnética. E existe uma relação entre essa radiação emitida e a temperatura do corpo. Por isso que essa radiação é chamada de radiação térmica. E aí, às vezes, na literatura aparece como radiação de corpo negro também. Por razões históricas, tal, das pesquisas que eles faziam, enfim. E aí, essa radiação térmica,
que eles precisavam estudar, ela é usada até hoje, né? Quando você quer medir a temperatura de alguém, tem aquele aparelhinho que você coloca. Sem encostar na pessoa, você sabe a temperatura. Como? Ele capta essa radiação e faz a relação entre a radiação e a temperatura, né? Até deixa claro para o telespectador que aquele aparelhinho, ele está medindo a radiação que sai do seu corpo. Ele não vai ler a sua mente. Que tem... Eu lembro que chegou a circular notícias que aquele aparelhinho era para ler a mente, né, no tempo. Então, a gente aborda depois essa questão. E essa Vira jacaré, né? Vira jacaré, enfim. Bom, enfim. Que tem chip na vacina, chip, né? Na China. Coitado dos chineses. Se eles olharem, colocarem um chip em mim para ver minha vida, eles vão ficar decepcionados. O que nós fizemos, né? Para que eu... Né? Para quê? E aí, o que aconteceu? Essa radiação que era emitida, os físicos da época queriam saber como que a matéria emitia essa radiação. Então, o que eles fizeram? No final do século XIX, eles descobrem o elétron e eles começam a fazer o seguinte modelo. Se eu pegar cargas elétricas, né, na matéria e pensar o seguinte, as cargas estão vibrando. Por que as cargas estão vibrando? Tá tudo bem, né? Não saiu nada do contato aqui que eu esbarrei no fio. Obrigado. Por que elas estão vibrando? Porque a temperatura do corpo tem a ver com esse movimento vibratório da matéria. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão vibrando. Então, se tem moléculas vibrando e as cargas elétricas estão vibrando junto, essas cargas elétricas... Tá didático? Vocês estão dando para pegar? Então, vamos pensar o seguinte. Tem moléculas vibrando. Isso tem a ver com temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior essa vibração. Tem carga elétrica que está vibrando junto com essas moléculas. Toda carga elétrica, ela emite ela possui um campo elétrico em torno de si. E quando ela vibra, esse campo elétrico vibra, formando a chamada onda eletromagnética. É como se fosse um campo elétrico vibrando, e aí quando tem um campo elétrico vibrando, aparece um campo magnético vibrando também, que é chamada onda eletromagnética. Né? Certo. Eu vou dar aula disso semana que vem. Meus alunos, aproveita. Tá? Então já estou com isso fresco na minha cabeça. Então, existe uma relação entre a temperatura e a radiação, e eles falaram, bom, vamos fazer o cálculo de como que essa vibração está relacionada à onda e comparar com os experimentos que nós temos. Pois bem, quando eles fizeram o cálculo, o que o cálculo dizia? Que toda a matéria iria irradiar muita onda eletromagnética e isso iria fazer com que a matéria perdesse sua energia térmica e a matéria iria esfriar de repente. Certo. Só que não era isso que nós observávamos. Nós observamos no dia a dia. A matéria não fica fria em pouco tempo. Essa radiação ela é muito mais suave, muito mais lenta a emissão dela do que os cálculos previam. Só que esses cálculos eram baseados na física clássica. Certo. E eles falaram, e agora? O que a gente faz? E tentaram, será que tem esse efeito? Será que a gente tem que considerar tal coisa? E começaram a colocar uma série de hipóteses para explicar isso. De constantes. Exatamente, colocar constante. Modelo matemático. Modelo matemático, supor que a amplitude de vibração tinha que ser proporcional à frequência. Agora eu não lembro os modelos, são muitos modelos e são complicados esses modelos. Aí no ano de 1900, virada do século XIX para o XX, Max Planck, num domingo à noite, horário mais deprimente da semana, ele fez a seguinte hipótese. Vamos supor que na hora que o objeto está irradiando, ele só pode irradiar energia se ele tiver determinados valores de energia. Então eu tenho minha molécula vibrando. Ela não poderia irradiar tudo. Ela só poderia irradiar quando tivesse uma quantidade 1 de energia, 2, 3, 4. Né? Essa hipótese é muito radical do ponto de vista da física clássica. Por quê? Imagina que eu tivesse uma caneca d'água que eu só conseguisse tirar a água dela quando a água fosse múltiplo de uma certa quantidade. Tá certo? Ou um balde, eu só conseguiria tirar
A água, quando tivesse 1 litro, 2 litros, 3 litros. Se pensar a troco de quê, ele vai pensar uma coisa dessa, né? Você vê como o cara só pensava nisso, né? Exatamente. Esses caras, E é alemão também, né? Não é? É um país que investiu muito em educação. Essa relação de investimento, educação e desenvolvimento do país... É isso que eu quero depois não tem exceção. Colocar. Não tem. Não existe nenhum país que você olhe na história que tenha investido em educação pesado e não teve retorno. Não existe. Não existe. Não existe. Só fazendo um parênteses com relação a isso, né? A gente viu agora, na história recente, que a nossa ciência e tecnologia, o investimento, o orçamento, foi retirado em 10 anos, em 7 anos, foram retirados 83 bilhões de investimento em ciência e tecnologia. As universidades tinham 17 universidades a ponto de fechar porque não tinham como se manter, né? Exatamente. E aí é o que você colocou, se plantam notícias falsas, as pessoas vão acreditando para legitimar depois uma ação de retirada de investimento, que foi o que aconteceu com as universidades, quase fecharam. As bolsas caíram, não tinha reajuste de bolsa de pós... Ficou 7 anos sem reajuste algum. Ficou sem reajuste. Agora que teve aumento aí de 40%, agora que vão em 3 anos investir 45 bilhões em ciência e tecnologia. É isso que eu chamar, porque você colocou um ponto crucial. A gente vai ver que são os alemães na virada do século, que são os pesquisadores que criaram a física moderna. Exatamente. Né? Exatamente. E sem investimento, você fica a reboque dos outros, vendendo soja, vendendo não sei o quê, vendendo commodities. Né? Exatamente. E nunca vai ser um país que vai ditar, que vai ser livre, que vai ter a sua... Nunca eternamente vai ter. colônia, sem Inclusive investimento porque as indústrias... E eu lembro que tinha um professor que eu lembro tanto desse exemplo, ele dizendo que na Bell, né, que era a companhia telefônica dos Estados Unidos, eles tinham no seu quadro contratado 150 físicos teóricos. Sabe para que serve um físico teórico? Ou um experimental, ou um teórico? E cada um vai estudar uma pecinha, né? Que é um quebra-cabeça. Tá? Mas isso torna... É isso que você está contando a história que eu quero que você desenvolva aí. Né? Exatamente. E se a gente recuar no tempo, quer dizer, antes da Alemanha, quem que investiu pesado em ciência? A Inglaterra. E onde ocorreu a primeira Revolução Industrial? Sim. E a segunda? Na Inglaterra. Uhum. Aí depois, a Alemanha começa a investir. Aí a Alemanha cresce. Aí depois, Estados Unidos investe, Estados Unidos cresce. Isso. Então, quem investiu, a Alemanha, sim, é o caso emblemático, porque a física moderna nasce... teoria da relatividade é o Einstein, e mecânica quântica é o Planck. Uhum. Max Planck. Então, assim, tudo... onde tem investimento, tem crescimento econômico, industrialização. E é interessante que o Brasil, se a gente pegar a produção de alimentos do Brasil, você fala assim, mas a gente tem uma produção muito grande de alimentos. Mas de onde veio essa tecnologia de produção de alimentos? Da Embrapa. Embrapa. E onde se formaram o pessoal da Embrapa? Nas grandes universidades brasileiras. Universidades. Eu lembro no década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, agora não lembro a data certa, que existia uma bactéria que atacava as plantações de laranja. Aí eu não sou biólogo, não lembro os termos técnicos, mas o projeto Genoma aqui no Brasil, ele direcionou as suas pesquisas no mapeamento de DNA de bactérias, né? E aí eu lembro que saiu na revista FAPESP, mapeamos o material genético do amarelinho, que era a bactéria que provocava essa doença que dava nas plantações de laranja, que acabou aumentando a produção de laranja por conta disso. Então, às vezes, as pessoas não relacionam a comida que está na mesa delas, a produção de alimentos que vai para fora, com as universidades. Sim. E o que se planta é justamente uma grande difamação contra as universidades, né?
Fala-se assim, resume-se que já falaram para mim que os estudantes são isso e aquilo. E os estudantes estudam que nem doido. Não tem nada Estudam disso. que nem doido. Eu lembro de um vídeo de uns jovens sem roupa, né, pelados, entrando num lago, tipo um lago, mas de uma instituição, de um local. E aí diziam, olha aqui a balbúrdia, que é a universidade pública, porque é a pública, né? Universidade pública, tal. E aí não era nada disso, era uma intervenção teatral de um grupo norueguês, lá na Noruega. Pois é. Então, assim, é isso. E, assim, até a agricultura que você estava colocando, a agricultura, para ser uma boa agricultura e para produzir, precisa de tecnologia, precisa de conhecimento, precisa de cientista. Às vezes você estuda, eu não sei qual a sua área, no mestrado, no doutorado, depois você pode falar, você estuda um pedacinho. Aí alguém vai falar, mas por que esse pedacinho vai gerar uma grande descoberta? Pode até ser, mas esse pedacinho vai dar base para você, alguém ter outra descoberta, ter outro estudo, e ali junta o quebra-cabeça e dá uma grande descoberta. Exatamente. Descoberta científica, geralmente o que chega para a população em geral são as grandes revoluções. Uhum. Mas a ciência não é feita só de grandes revoluções. São pequenas descobertas que vão se somando para formar esse conhecimento científico que a gente tem. E uma parte desse conhecimento é aplicada em tecnologia e faz tanta diferença no mundo. O seu celular não existiria sem aplicação de tecnologia. O seu computador, toda essa entrevista aqui não estaria ocorrendo sem os físicos e matemáticos e engenheiros, químicos, né? Enfim. E é uma ciência imensa por trás do mundo que a gente usufrui hoje. E muita ciência. Ciência pesada que, assim, o próprio cientista, a gente acaba se especializando numa área, nós nem temos conhecimento de tudo que a gente usa. Claro. É muito complexo esse mundo que nós vivemos, né? Claro. Às vezes as pessoas me perguntam, e como é que funciona o celular em detalhes? Assim, eu falo, olha, eu sei a e é uma coisa assim, como você é físico, mas depois a gente vai voltar na história da mecânica quântica, mas como você é físico, acham que você sabe tudo de tudo, né? Como nasceu a estrela, como foi isso, como se dá o celular em detalhe, como você tem que... Mas não é verdade, né? Eu imagino, igual um médico, por exemplo, são muitas áreas de conhecimento, o conhecimento é muito vasto, precisa de especialização. Então, as pessoas vão se especializando e as coisas vão se segmentando. E não necessariamente você tem que acompanhar. Não tem como acompanhar Não tem como. O que se busca hoje é uma coisa chamada interdisciplinaridade. A gente ter uma noção de como as coisas se relacionam, né? Até porque o desenvolvimento da ciência depende dessa interdisciplinaridade. Porém, a gente tenta conciliar, ter uma especialização com interdisciplinaridade. Sem especialização, nós não teríamos esse nosso mundo, tá certo? Não teria como alguém... por exemplo, alguém que projetou um microfone desses, não dá para ele estudar esse microfone, estudar grego, latim, biologia. Ele teve que passar bastante tempo. Pode até ser que existem pessoas incríveis, né? Uhum. Que parece que são de mentira. Eu já conheci muita gente genial que falou, mas... Não é possível, esse sujeito... Onde cabe tanto conhecimento. O cérebro dele deve fazer download de uma consciência aí. Mas a interdisciplinaridade também é fundamental. Por quê? Olha só que interessante. Toda a química que a gente tem hoje, ela é baseada, né, numa noção de reação química, numa noção de como os átomos se agrupam em moléculas, e ela depende essencialmente da física quântica. Então a química depende totalmente da física quântica. Biologia hoje depende muito da compreensão do DNA. Mas o que é o DNA? Uma molécula. Então a biologia depende muito da química. A física, a linguagem da física é matemática. Então a física depende totalmente de matemática. Sim. Então os conhecimentos eles se entrelaçam, né? Então hoje o que a gente tenta passar até na formação dos estudantes é ter uma noção de tudo, mas
o próprio estudante escolhe o que ele vai se especializar. Mas a gente tenta fazer isso, mas é impossível saber muito de tudo. Ah, sim, não. Não dá. Não dá. É uma ambição que a gente tem, mas infelizmente... Mas voltando à nossa história da mecânica quântica. Aí o Planck, que era um negócio importante, que eu esqueci de mencionar. Então a partícula só conseguiria irradiar energia quando ela tivesse múltiplos dessa energia, né? Ou seja, quantidades. Em latim, essa quantidade chama quantum. E no plural você não põe S, você passa para a letra A, você tira o 1 e põe A, Sim. e fica quanta. Então a partícula irradiaria energia com 1 quantum, 2 quanta, 3 quanta, 4 quanta. E aí que vem o nome física quântica. Vem daí, da palavra quantum, que em português, como a portuguesa é uma língua latina, a gente tem também palavras que derivam desse termo quantum, né? A palavra quantidade, aquele, agora não sei, pronome interrogativo, agora meu português deu um tilt. Quando você pergunta, né? Quanto custa? Quanto custa? Quanto... Isso, ou quanta coisa, se quanta, vem tudo dessa palavra quanto e quanto. Então daí que vem física quântica. Então nasce aí com o Planck, com o Max Planck. E aí essa ideia de que as coisas só podem ter certas quantidades de energia, ela vai ser encontrada em outros sistemas, né? O Einstein vai encontrar isso no efeito fotoelétrico, que não dá tempo de entrar em detalhes agora, mas ele vai mostrar que a energia da onda eletromagnética, ela também só vai poder ser múltiplos de uma certa quantidade, que depois dessa quantidade, posteriormente, eles vão chamar de fóton, né? Essa quantidade mínima de energia da onda eletromagnética, que hoje é tratado como uma partícula, né? Na verdade, o Einstein já tratava como partícula. A ideia de fóton, ou seja, a luz, em vez de ser algo contínuo, poder ter qualquer valor de energia, ela é múltiplo de uma quantidade de energia. E o Niels Bohr, quando vai pesquisar a energia dos elétrons nos átomos, ele vai falar que a rotação tem uma quantidade que chama momento angular, uma quantidade um pouquinho abstrata para entrar em detalhes. A Terra tem. Isso, a Terra tem momento angular. Tudo que gira tem momento angular. Então ele vai falar que o momento angular dos elétrons nos átomos seria múltiplos de uma certa quantidade. Ele não poderia ter qualquer valor. Então, aquilo que o Planck encontrou na vibração das partículas para produzir a radiação térmica, o Einstein encontrou na própria energia da luz, quando ele vai explicar o efeito fotoelétrico, e o Niels Bohr encontrou no momento angular dos elétrons nos átomos. E o que o pessoal começou a ver? Opa, esse comportamento... Tá bom minha voz aqui? Tá dando para entender o que eu estou falando? Para mim tá ótimo. Tá. Obrigado. Tá sim, tenho certeza. Super didático. Obrigado. E aí, o que parecia ser uma exceção começa a aparecer como regra na natureza. Veja, é que assim, a mecânica quântica, quando você fala dela muito rápido, ela não parece tão esquisita, mas ela é muito esquisita. E é mesmo. Comparando esse nosso mundo. Por quê? Imagina que o seu carro só pudesse ter velocidades múltiplos de uma certa quantidade. E não passasse pelo intermediário. Pelo intermediário. Exatamente. Você poderia estar a 20 km por hora, a 30 km por hora, a 40, mas não pudesse estar a 25 km por hora. Isso seria muito esquisito se o nosso mundo macroscópico fosse assim. Aí, 1920 e pouco, eu não lembro agora se é 24, 26 ou 28, sempre confundo as datas, o Heisenberg, que era um jovem muito, muito inteligente, eu tenho muita inveja dele, porque com 20 e poucos anos ele teve as ideias dele brilhantes, ganhou o prêmio Nobel, tudo. Ele vai falar assim, olha, a gente vai ter que agora descrever as partículas de um jeito totalmente diferente. E ele começa com essa questão de que elas não têm localização. E nem não tem uma localização precisa e nem velocidade precisa. E mais ou menos na mesma época, o de Broglie, que é um outro
físico também brilhante, ele vai falar que a matéria tem um comportamento ondulatório, e esse comportamento ondulatório explicaria uma série esses fenômenos quânticos, né? E aí o Schrödinger, que é um outro físico, acho que dinamarquês, o de Broglie, não lembro se ele era belga ou francês, ele vai fazer uma equação que chama equação de Schrödinger, né? Que é uma equação de caráter ondulatório, onde ele também vai descrever as partículas como não tendo posição bem definida e velocidade bem definida. Então, algumas pessoas falam que quem começa a física quântica é o Planck, outros vão falar que é o Heisenberg e o Schrödinger que começam. Mas, assim, o que a gente chama hoje de mecânica quântica é essa que vem do Schrödinger e do Heisenberg, porque o Max Planck, ele vai simplesmente falar que existem níveis de energia, que a partícula pode ter só alguns níveis de energia. Mas o Heisenberg e o Schrödinger, eles vão dar um passo além, eles vão descrever... A incerteza, né? Isso, a incerteza na posição e na velocidade. Inclusive, você tem sistemas que não têm esses degraus de energia, a energia pode variar continuamente. A gente hoje chama de física quântica, mas o nome física quântica, em princípio, não seria exato. Porque existem sistemas que não são quantizados, né? Por exemplo, uma partícula livre, se você não incidir nenhuma força nela, não vai ter esses degraus de energia. A energia vai variar continuamente. Sim. Agora, um elétron no átomo não, é quantizado, enfim. E tudo isso é corroborado com experiência, né? A Muita experiência é que vai dizer, não, que esse modelo matemático, essa física, esse princípio que está sendo pensado, né, essa teoria, ela se adequa porque está sendo observado isso, né? Exatamente, Eneida. E não só isso, como... O inverso também. Hã? O inverso também, né? Às vezes você observa algo e tem que criar a teoria, né? Exatamente, é uma via de mão dupla. O que você observa, você monta a teoria para descrever o que você observa, e você pega a teoria e tenta observar para confirmar ou negar a teoria. E, Eneida, tem-se feito experimentos desde a década de 30 envolvendo partículas e nunca encontraram uma violação da mecânica quântica. Nunca. Então, ela é muito bem estabelecida. O grande problema dela é um problema mais filosófico do que prático. Que é o seguinte: apesar da cura quântica não ter fundamento científico, é muito interessante para quem gosta de compreender o universo, tudo, a questão filosófica da mecânica quântica. Por que não dá para localizar as partículas? Elas de fato não têm uma localização ou somos nós que não conseguimos localizá-las? Quando a gente fala de dualidade partícula-onda, é verdade isso ou é só um jeito de calcular as coisas para chegar no resultado? Sim. Então, existe um filósofo da ciência, que é o Oswaldo Pessoa, brilhante. Ele é físico e filósofo, é professor da USP. Mas ele é professor no departamento de filosofia. E ele fala, num dos vídeos dele, que existem mais de 100 interpretações da mecânica quântica, 4 principais, né? Então você tem várias formas de interpretar a mecânica quântica. Não existe uma interpretação única, uma interpretação fechada da mecânica quântica. Mas os cálculos são iguais em qualquer interpretação. São iguais, tá. A aplicação da tecnologia não depende da interpretação. Sim. Mas a discussão filosófica é muito rica, muito interessante. Tá certo? Então, apesar da cura quântica não ter fundamento científico, essa questão da filosofia ligada à mecânica quântica, isso é muito interessante, muito interessante. É a filosofia da ciência, né? Eu acho que a ciência, na verdade, tem muita filosofia por trás, né? Que não é embasa, né? Mas que... Não que embasa mesmo. Embasa, né? Você quer ver uma coisa, Ney? Sim. Quando a gente estuda a natureza, a gente supõe que existem leis da natureza. Sim. E que essas leis vão valer no futuro. Como que você vai provar que essas leis vão valer no futuro? Não tem nenhuma prova científica que as leis não vão mudar. Então isso é um pressuposto que você faz filosófico. Sim. Então a filosofia acaba embasando realmente.
Quem te garante que os teus instrumentos não teriam... Veja, o que eu vou falar não é coisas que eu acredito, mas por que confiar num instrumento de medida? Você tem um pressuposto, você tem pressupostos filosóficos. E vou até mais além, né? Existem filósofos que colocam que esse mundo que a gente vive é ilusório. A ciência supõe que ele é verdadeiro. Seria uma caverna de Platão, alguma coisa Caverna assim? de Platão, antes do Platão, tem um filósofo que inspira muito Platão, que ele até dá nome para um diálogo de Platão, que é o Parmênides de Eleia. Esse Parmênides, ele falava o seguinte, que os teus sentidos te enganam. O que você tem que confiar é a sua mente, a lógica, né? Então ele fala o seguinte: A igual a A, todo ser, ele não fala com essas palavras, tá? O que sobrou da obra dele são fragmentos, os intérpretes que falam isso. Um ser é igual a ele mesmo, certo? Certo. Parece uma afirmação óbvia, né? Um ser é igual a ele mesmo. Se um ser muda... E não é mais ele. Ele não é mais ele, mas como um ser vai ser diferente dele mesmo? Não vai, né? Não vai. Então ele falava... Então não pode mudar. Não pode mudar. Exatamente. Então não pode mudar. Eu acho, você sabe que é muito importante, eu acho que manter essa filosofia, ter isso em mente, a filosofia da ciência, ou na ciência também, porque evita os absolutismos. Eu estou lembrando aqui de alguém no começo, eu acho que no século XX, olha, fez uma descoberta, tem uma descoberta e acabou. A física acabou, já descobrimos tudo. Eu não lembro que... É o Lord Kelvin que fala isso. O Kelvin. Já descobrimos tudo que era para ser descoberto. Quer dizer, essa autossuficiência, né? Não pode. Então, você precisa mesmo se questionar. Isso... Quem disse que isso não vai mudar? Bom, experimentalmente, até agora, tudo... Então, a gente conclui tal coisa, que serve para tudo aí que tá. Serve, inclusive, para ter construído essa tecnologia que a gente já falou, né? Que existe, né? Os semicondutores, tudo que a gente tem, né? Baseado nessa mecânica quântica, nessa descoberta, né? Da física moderna. Então, mas a gente ter a humildade de saber que nós somos muito pequenininhos ainda, que o nosso conhecimento é muito pequeno, que a gente tem muito ainda a descobrir e que pode acontecer algo que a gente hoje em dia não está entendendo e que vai revolucionar tudo que... todo o conhecimento que a gente já tem, né? Acho que essa abertura é importante. A filosofia dá essa abertura. Exatamente. E essa capacidade de falar, eu não sei tudo, isso é fundamental. Quando você perde isso, é ladeira abaixo, né? Quando você acha que sabe tudo, aí você está perdido. Aí está perdido, né? É igual a gente vê, olha, Léo, a gente estava falando de cosmologia, né? A gente vê o quanto se avançou no conhecimento, né, do cosmos, né? O quanto foi descoberto por conta da tecnologia, dos telescópios, né, poderosíssimos que existem hoje, e das funções matemáticas, sobre o nosso universo, né, a descoberta do buraco negro, a descoberta da matéria escura, quer dizer, aquele modelo matemático tinha que só funcionaria, também é um perigo, só funcionaria se houvesse um termo lá que era denominado matéria escura. E aí você descobre que essa matéria escura, ela domina o nosso universo. Nós não somos a maior parte do universo, né? Nós somos o resto. Nós somos o resto do universo. Porque assim, a cosmologia não é a minha área de pesquisa, né? Eu pesquisei mais mecânica quântica. Não, mas é interessante isso, porque assim, a descrição atual é que 70 e poucos % do universo é energia escura, que é uma energia responsável por manter uma expansão acelerada do universo. Aí você tem a matéria escura, que ela é ao contrário, ela é uma matéria que não emite luz, por isso nome escura, né? Energia escura também não emite luz, não emite radiação eletromagnética, e que ela mantém as galáxias. Ela é, acho que é 4 vezes mais abundante que a própria, 4 ou 5 vezes mais abundante que a própria matéria que a gente tem, que chama bariônica.
E a nossa matéria seria menos de 5% do universo. Essa matéria que compõe o nosso corpo, compõe... então, assim, nós seríamos um resto, 5%. Não é nem o dízimo do universo. Nem o dízimo do universo. Se o universo tiver que pagar um dízimo, a gente é menos... É fantástico, né? A física é fantástica mesmo. A física é... E o que eu acho legal na física é que, assim, mesmo que uma ideia esteja errada e que ela seja descartada, como muitas teorias já foram descartadas ao longo da história, a física ela te ensina a raciocinar. Isso eu acho legal. Tanto é que, assim, existe áreas da física aplicadas às humanidades. Sociofísica, econofísica. Eu vi uma vez uma palestra online, até depois eu passo o endereço, se vocês quiserem, de um físico falando descrição de padrões eleitorais com modelos de física. Jura? Então dá para usar em descrição da dinâmica social, pesquisar violência com modelos de física, né? No caso da economia, você usar termodinâmica para descrever sistemas econômicos, né? Que interessante. Inclusive o Auguste Comte, que foi um filósofo do século XIX, que ajudou né? Isso, positivista, ele propõe a sociologia antes dela surgir, ele chega a falar, e ele chamava ela de física social. Aí depois vai vir Marx e Weber e tal, e vão fazer algo diferente. Mas a ideia do Durkheim lá, né, é muito ligada a essa concepção positivista de sociologia, né? Quando ele escreve o suicídio. Aí não é minha área de pesquisa, tá, gente? Mas, sim. Mas assim, a física ela te dá um poder de raciocínio muito, muito interessante, né? Muito interessante. É muito legal a física. Quem gostar aí de física, faça uma... E eu acho interessante, estava pensando aqui na tecnologia, que hoje em dia as coisas estão cada vez menorzinhas, né? Os chips usados, os transistores, as plataformas com, sei lá, bilhões de transistores para cumprir a função, né? Usando os semicondutores para transportar corrente elétrica, né? E como está assim essa tecnologia cada vez menor, porque se gasta menos energia, né? E é mais rápido, então? Mais rápida? Eu acho que pode acabar esbarrando aí, talvez, não sei, em fenômenos quânticos que alterem, ou que sejam relevantes naquela tecnologia, né? Eu estou falando isso pelo computador quântico que tem aí. Exatamente. Na verdade, Neida, isso já acontece. Se estima, eu já ouvi, não lembro onde que eu li isso, que 70% da economia mundial depende de mecânica quântica. O transistor não existiria se não fosse mecânica quântica. Sim. Os semicondutores não existiriam se não fosse mecânica quântica. Sim. O laser não existiria se não fosse mecânica quântica. Então, na verdade, a gente já convive com os efeitos quânticos em toda a nossa tecnologia. Toda a nossa computação, celular, todas as telecomunicações já dependem. Então, isso que você está falando já aconteceu. Já acontece e há bastante tempo até. Por exemplo, os semicondutores... eu até brinco com os meus alunos, é uma brincadeira, tá? Espero que não corte. Que eu falo, para você pegar um semicondutor, pegue um condutor e parte ele no meio, né? Um semicondutor. Mas é brincadeira, não vão editar a minha fala e falar que eu falei que é só partir o fio no meio. Mas assim, eu acho até ruim o nome, semicondutor. Eu acho um nome muito ruim. Eu acho que os físicos deveriam tomar muito mais cuidado na hora de construir termos. Porque cada termo da física dá um monte de ambiguidade. Sim. Tem que explicar, né? Exatamente. Porque eu lembro que quando eu ouvia semicondutor, eu achava que era um condutor mais ou menos. E não é essa a ideia, né? O semicondutor, o que acontece é o seguinte. Nos condutores, você tem um material... ele tem elétrons com bastante energia que escapam. Vou colocar numa linguagem bem popular, tá? Não vou falar em linguagem técnica. E por favor, digníssima, se eu estiver sendo não didático, vocês me cortam.
Então esses elétrons saem do átomo e ficam circulando pelo condutor e nós usamos para transportar corrente elétrica. Sim. Esse é o condutor. No caso do semicondutor, você tem elétrons que, pela física clássica, eles não teriam energia para sair desse átomo. Acontece que, pela mecânica quântica, existe uma probabilidade dele estar nessa região proibida, dele sair. E aí, pela mecânica quântica, tem essa probabilidade. E aí, acaba ocorrendo esses elétrons que vão transportar corrente elétrica, que pela mecânica clássica não teriam energia para fazer isso. Entendi. Né? Ou seja, tem uma probabilidade, né? Como o elétron não está bem localizado, tem uma probabilidade dele de escapar de escapar do átomo. Do átomo, né? Onde ele está preso, né? Aí tem alguns detalhes complicados de semicondutor, mas a ideia básica é essa. É um efeito puramente quântico. Tá? Não, pela mecânica clássica, o elétron não teria como fazer essa transição. Então a gente já convive direto. Existem algumas especulações, eu não estou acompanhando como elas estão, se não teriam efeitos quânticos entre neurônios. Mas o que já se viu parece que não é relevante efeito quântico entre neurônios, né? E aí, só que assim, é claro, uma pesquisa dessas, às vezes, ela é distorcida na hora de ser divulgada, né? O pessoal fala, a consciência quântica e tal. Mas não, algumas pessoas procuram isso. Até hoje, dentro do que eu já li, eu não vi nada apontando que sim, que teriam esses efeitos quânticos. Mas na nossa tecnologia tem muito efeito quântico. Eu lembrei agora de um computador chinês, estão chamando de computador quântico. Né? Me parece que tem alguma coisa diferencial aí, talvez de velocidade, não sei. Tem, é que assim... Exatamente, a velocidade, porque assim, o computador que a gente tem no dia a dia, ele é baseado no seguinte princípio: você tem circuitos onde você passa elétrons por ele. E aí você tem esses circuitos, vamos colocar a fio, eu não sei qual é o termo técnico, ele pode estar aberto ou fechado. Se ele estiver fechado, você associa o número 1, se estiver aberto, você associa o 0. E você armazena informações assim. Tá. Então vamos supor, eu quero armazenar, sei lá, 10 informações. Eu quero catalogar, sei lá, 10 posições de canecas e eu quero armazenar isso no computador. Se eu tiver 4, vou chamar de chave, tá? Se eu tiver 4 chaves dentro de um computador, tiver aberta ou fechada, o que acontece? Aberta ou fechada, 2 informações, aberto ou fechado. E esse aqui é aberto ou fechado, 2. Então eu posso ter... Vamos pegar primeiro 2 chaves. Me perdi muito, gente? Não. Vamos pegar 2 chaves. Então tem a possibilidade, os 2 fechados... Não, né, Júlia? A cara da Júlia. Não, pode. Então eu tenho 2 fechados, o primeiro aberto, o segundo fechado, o segundo aberto, o primeiro fechado, né? E os 2 abertos. Já deu 4 combinações. Exatamente. São 4 possibilidades aqui. Se eu tiver 3, vai para 8 possibilidades. Se eu tiver 4, vai para 16. É assim que os nossos computadores. É exponencial, né? Exponencial. Que seria, porque seria 2 elevado a n. Tá. Então acho que é bit o nome, eu sempre confundo bit com byte, os nomes. Mas enfim, você tem essas unidades de informação, cada bit ou byte, eu sempre confundo. Um bit é um conjunto de bytes, ou vice-versa, enfim. Cada chave que você vai colocar ali, cada fio aberto ou fechado, você tem 2, aí você vai aumentando as informações. Na computação quântica, o que eles tentam fazer? Existe uma coisa que a gente chama de estado quântico, ou função de onda, enfim, que é o seguinte: você tem probabilidades de você encontrar as partículas, né? E por onde que a gente calcula essas probabilidades? Pelo estado quântico. E você pode, esse estado quântico, tanto das probabilidades das posições como das velocidades. Tá. E aí você pode fazer o que a gente chama de sobreposição de estados. Fazer com que 2 estados se combinem. Então, se no estado 1
tinha 10% da partícula está à direita e no estado 2 de 10% está à esquerda, você pode construir um estado, misturar esses estados e 10% ele está no meio. Então você vai combinando esses estados, as possibilidades. E aí já não fica mais no sim e não, no 0 ou 1. Entendi. Porque você pode, sei lá, colocar um número vezes o primeiro estado, mais um outro número vezes o segundo estado e somar. E as possibilidades de soma são ilimitadas. Então o computador quântico ele combina essas informações de outra forma. Você vai além do 0 ou 1. E aí isso otimiza, melhora o tempo de determinados cálculos. Então cálculos que demorariam anos passa a demorar minutos, coisas do tipo. Fantástico. E o pessoal está indo atrás disso, pesado. E tem gente no Brasil que estuda isso. Tá? Ah, é? Tem. Onde? Lá na USP, Unicamp, sabe? Olha, tem um... eu não estou acompanhando. A última vez que eu vi tinha uma pessoa na UFABC querendo explorar efeito de spin de núcleo atômico para usar em computação quântica. Isso aí faz uns 2 anos, mais ou menos. Não lembro o nome do pesquisador. Mas o pessoal da Unicamp, USP, deve ter um monte de gente. Que eu não estou muito Sim, não é a tua... inteirado com isso. Mas isso é importantíssimo, né? Muita gente aponta que a próxima revolução tecnológica vai ser do computador quântico. Não sei se já tem na China alguma coisa. Tem computadores, mas eles não tem escala industrial. Existem já alguns computadores no mundo. Por enquanto. Por enquanto. E a hora que tiver vai ser muito bom. E quem detiver a tecnologia disso... Exatamente. Se o Brasil não investe nessa tecnologia, ele vai ter que comprar de quem investiu. Quem detém, eu acho que os asiáticos detêm a tecnologia dos semicondutores, né? De fabricação e tudo mais. Tudo guardado às 7 chaves. E agora essa da computador quântico, quer dizer, as coisas evoluem, né? Então você tem essa tecnologia, você vai deter a outra, você investe, voltamos ao que a gente estava falando, investimento pesado em ciência. E a ciência não a gente volta àquilo, né? Às vezes é uma coisinha de nada que você fala, não, imagina, vou dar um subsídio para isso aqui é tão pequenininho. Não, isso é uma base que vai juntar com outra coisa e vai dar uma coisa importante, né? Exatamente. É que assim, o que muitas vezes passa batido para a maioria das pessoas é que o investimento em ciência, em educação, ele é a longo prazo. Você não vai investir em tecnologia, em 10 anos você vai ter uma descoberta. O Brasil, ele demorou muito para ter universidade. Muito, né? A primeira universidade do mundo, posso fazer um teste? Qual o continente que foi fundada a primeira universidade do mundo? Nossa Senhora. Dizem que foi... Bom, a história ocidental diz que acho que é na Itália. Não, a primeira da Europa é na Itália, mas a primeira do mundo é na África. Na África, né? E foi homem ou mulher que fundou? Já vi que é uma mulher, né? É uma mulher. Fátima Al-Qarawini, na cidade de Fez, que hoje fica no Marrocos. No Marrocos. Desculpa, Fátima Al-Firhi, o nome da universidade, que é a Universidade Al-Qarawini. Eu passei em frente a ela, quando eu fui em Fez, no Marrocos, é uma emoção muito grande ali. Primeira universidade do mundo é lá, século IX. Depois, século, eu não lembro se é 11 ou 12, acho que é 11 ou 12, agora não lembro. Aí na Itália vai ter a Universidade de Bolonha. E aí o Brasil só vai ter uma grande universidade no século XX. 1900 qualquer coisa aí. 1930, acho que é a década de 30. Foi. Que você tem a primeira universidade. Então, quer dizer, muita gente fala, não, o Brasil já pôs muito dinheiro nas universidades. Até houve épocas de grande investimento, mas é muito pouco tempo de universidade que a gente tem. Nós não temos ainda uma tradição universitária. Então, não é do dia para a noite que esses investimentos vão dar resultado. Mas se a gente investir firme, nós conseguiremos nos industrializar e nós teremos um país melhor. Por enquanto, o que o Brasil investiu em pesquisa pesado? O Brasil investiu muita pesquisa pesada em relação à agricultura. E teve um grande retorno. Muito retorno.
Imagina a hora que o Brasil começar a investir em física, em química, pesado. Sim. Como já investiu em genoma, por exemplo. O Brasil investiu pesado em genoma. O genoma brasileiro é excelente, excelente. Sim. Nossa produção de alimento é excelente. Então, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Sim. A hora que o Brasil pegar e investir... Nós temos um programa de carro a álcool. O Brasil foi pioneiro nisso. Foi, lembro. O carro a álcool. Quer dizer, em vez de você usar combustível fóssil, você usa alguma coisa que você planta. Não precisa ficar queimando combustível fóssil. Não, você planta e... Então, tem que ter investimento e demora. Não vai ser do dia para a noite, né? E eu acho que, aí voltando lá no começo que eu falei que eu queria apartar um tema lá, que a gente estava falando da pseudociência, para voltar, né? Eu acho que já está dando... a questão da divulgação científica. Eu acho que cumpre o papel da sociedade, ter a sociedade apoiando, porque a divulgação científica mostra os avanços, então que aquilo não é um gasto, é um investimento para o bem de todos. E eu acho que cumpre também um papel, a divulgação científica, de educação, principalmente nas escolas, em outras, de fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de cultura e consigam discernir, né, uma cultura científica, e consigam um pouco de base para discernir o que seria uma ciência verdadeira de uma pseudociência, o que seria enganação, o que seria charlatanismo, se ela tem uma cultura maior científica. Então, assim, colocar a ciência nas escolas, né, essa divulgação científica que existe, a divulgação de descobertas, né, do que a gente está fazendo, que precisa muito. Eu acho que esse campo é muito falho. Não sei, você que trabalha com isso, né? Que acho que eu que estou vendo aqui de fora só. Sim. Consigo pensar esses dois benefícios, né, da divulgação científica. A divulgação científica ela é extremamente complicada. Por quê? Porque toda a ciência tem uma linguagem. Aí nós passamos 4, 5 anos de graduação aprendendo uma linguagem, aquela linguagem científica. E aí você passa a conviver muito com pessoas que falam aquela linguagem científica. E aí você faz um mestrado, um doutorado. E aí você vai, de repente, você só fala aquela linguagem. E aí, esse treinamento para falar a linguagem adaptar a linguagem científica para a população que não fala essa linguagem, fazer uma espécie de trabalho de... Tem jornalistas que odeiam que eu fale isso, mas uma espécie de trabalho de tradução, né? Vamos colocar assim, que não é um termo adequado. Eu concordo com o pessoal que odeia, mas é a palavra mais próxima. Isso não é trivial. É muito complicado, né? Mas existem esforços que estão nesse sentido das universidades. São esforços mais ou menos recentes, mas existem, né? A Unicamp tem o LabJor, que é um laboratório de jornalismo onde você tem cursos voltados a essa divulgação científica. A USP tem um curso que chama Educomunicação, que é uma espécie de síntese entre educação e comunicação, muito inspirado em Paulo Freire. E a Unifesp agora, a Pró-Reitoria de Extensão, acabou de aprovar semana passada, quinta passada, a criação de um núcleo de divulgação científica da Unifesp. Olha, eu estou nesse núcleo, estou nessa empreitada, eu e vários amigos aí, mandar um abraço. Não vou falar um nome que eu possa esquecer de algum, mas um abraço para todo mundo aí do núcleo de divulgação científica, cultural e tecnológica no DICTEC, né? Que é um núcleo, assim, acabou de ser aprovado uma semana, então nem começaram os trabalhos ainda. Mas aí, qual é a questão que a gente precisava urgente, as universidades todas, não só a Unifesp? Uma aproximação entre os teóricos da comunicação, jornalistas principalmente, dos pesquisadores. Tanto no sentido
do pesquisador ter um treinamento para falar com o público, como no sentido do jornalista também ter acesso a conteúdos científicos. É essencial isso, porque senão nós seremos engolidos. A capacidade de comunicação das universidades precisa melhorar. Só que para melhorar demanda pesquisa. Uma outra perspectiva boa que a gente tem é que as universidades hoje, nós falamos de um tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. Como essa divulgação científica está ligada à extensão, e essa extensão está sendo mais valorizada, então a tendência é que as universidades divulguem cada vez mais a ciência. O que a gente vê é que muitas vezes os movimentos anticientíficos e pseudocientíficos são mais rápidos na comunicação, mais eficientes do que os pesquisadores. Claro. Por exemplo, um número imenso de pessoas com medo de tomar vacina. Quer dizer, a nossa capacidade das universidades de informar a população que a vacina é segura não foi tão grande quanto aqueles que difamaram as vacinas. Sim. Mas tem um porquê, né, Léo? Quer dizer, é mais fácil que para inventar uma mentira, você pode inventar 1, 2, 3 quilos de mentira. E fácil, você pode usar você pode lançar mentira, você vai virar jacaré, se você, quer dizer, é um negócio inventado e não precisa explicação. Todo mundo entende que você vira jacaré se tomar vacina. Agora, para você explicar o que não é verdade e que qual o argumento científico que vai dizer, olha, não é verdade, a vacina age dessa maneira, é uma elaboração muito maior. E quase ninguém também tem essa vontade de ficar lendo tudo, como é que se dá. Então, as pessoas que inventam essas mentiras levam essa vantagem, né? Porque vamos combinar que... Exatamente. Não, mas eles se comunicam muito bem. Eles se comunicam muito bem. Não precisa explicar nada, né? Mas assim, eu sou otimista em relação ao futuro. Eu sou otimista. Eu acho que vai melhorar. A gente vê um monte de pesquisador, né, sendo... O que você está fazendo agora? Você trouxe, né, você me chamou aqui para falar de ciência. A sociedade está... Né, você tem vários canais de YouTube falando de ciência, vários divulgadores de ciência aí, que estão começando a ficar em evidência, alguns estão virando celebridade, né? Enfim. Então, eu sou otimista, mas eu acho que tem muito trabalho a ser feito na área da comunicação. Sim. O pesquisador se comunicar com o público. E o que acaba acontecendo também é o seguinte, nas universidades do mundo inteiro, isso não é um problema brasileiro, tá? Você é muito medido pelo número... O professor universitário é muito medido pelo número de artigos publicados. De produção, Produção. Então, é uma pressão muito grande. Se você não publicar artigos, você não tem a progressão. Né? E sem a progressão, você não tem aumento de salário, então te pega pelo bolso. Sim. E mesmo respeito, né? Assim, o pesquisador que publica pouco... Da comunidade científica. Então, entendo. E aí essa valorização da divulgação científica também passa por uma mudança na cultura da universidade, né? Dos professores. Sim. Não institucional. Institucionalmente, eu acho que a universidade já está valorizando bem mais Sim. a divulgação científica e extensão. Mas mesmo entre a gente, é fundamental agora a gente saber se comunicar. Não é mais uma escolha, é uma necessidade. A gente não tem mais escolha. Mesmo porque quem financia a universidade brasileira é a população. A universidade pública é um imposto. Tem lembrei de um tema aqui, não sei se você concorda comigo ou não, vou colocar uma situação. Opa. Eu lembro que na universidade começou a haver um debate, assim, um professor ou outro falando, de empresas que queriam financiar pesquisa. Então, alguns professores eram favoráveis, universidade pública, favoráveis a que as empresas privadas financiassem pesquisa.
E outros não tinham esse olhar favorável a isso. A princípio, me parece assim, uma empresa, ela tem os seus interesses e vai buscar a pesquisa de acordo com seus interesses, sendo positiva, tendo descobertas, tal, vai usar para aumentar os seus lucros, a sua inserção na sociedade. Bom, a pesquisa pública, que não segue essa linha, a universidade pública, usando dinheiro público, deveria financiar a pesquisa de acordo com a necessidade do país, com a necessidade da comunidade que ela está, ou a necessidade, a depender da área. E nem sempre essa necessidade, geralmente, não leva a um lucro, né? A um lucro financeiro. É uma descoberta que vai ser apropriada por todo mundo. Então, começou a existir essa diferença de posicionamento. Eu não sei se ainda existe isso, se está ultrapassado, ou o que você acha? Eu não acompanho muito a questão dos investimentos, né? Realmente eu não acompanho. Mas, é claro, existe sempre o perigo, né, de você ter uma empresa usando a estrutura da universidade para lucro próprio e dando pouco retorno. Por outro lado, você ter uma empresa investindo e melhorando a universidade também. Então, eu não tenho uma opinião... Assim, é um tema que eu patino um pouquinho, né? Entra num terreno gigantesco da minha ignorância, né? Mas, em todo caso, eu acho que tem que se criar critérios bem claros dessa interação, não só da universidade, do Estado com o setor privado, né? Certo. Né? Uma relação mais saudável, acho que não só na universidade. Tá. Tem que se criar, porque a gente não pode admitir, né, que o dinheiro do imposto do contribuinte vire só lucro para uma determinada empresa, né? Por outro lado, tem muito dinheiro em empresa que poderia ser investido. Então, não sei, eu acho que tem que ter uma regulamentação. Vamos pensar, forte, né? Melhor. Mas eu não sei como fazer isso. Sim. Essa parte de administrativa eu sou bem ruim. Não, porque isso investe, na verdade, na pesquisa, o pesquisador, né? São departamentos das universidades envolvidos em determinada pesquisa, né? Por isso que eu lembro que tinha começado esse tipo de debate, né? Sendo favoráveis, que a empresa privada determinasse a pesquisa, as linhas de pesquisa, porque você a empresa privada vai determinar a linha de pesquisa que você vai... Isso já realmente não dá, porque, por exemplo, vamos pegar um caso que é essencial à universidade atuar e que não traz lucro, mas que é essencial para a sociedade. Combate a preconceitos em geral. Tem que se investir em pesquisa para analisar as questões de gênero, questão, né, de machismo, racismo, homofobia. E isso, qual é o lucro? Nenhum, mas isso é essencial. A sociedade precisa, né? Pessoas são assassinadas por questões ligadas a preconceitos. O preconceito mata, literalmente ele mata. Né? Até o corpo humano, né? Teve recentemente notícia de sujeito falando com uma certa naturalidade de relações sexuais com corpo morto. Sim. Necrofilia, né? Necrofilia, não sei o termo. Mas assim, a universidade precisa pesquisar essas coisas para a nossa sociedade melhorar, ficar mais humana. Tem pessoas morrendo, literalmente. Enfim, pode não morrer fisicamente, mas sendo desrespeitadas. Sim. Né? A compreensão, as questões de homicídio ligado a preconceito. Qual empresa privada vai financiar uma pesquisa dessa? Então. Né? Então, deixar as empresas ditarem o que a universidade vai pesquisar, isso eu sou contra. Sem pesquisar nada. Agora, de como regulamentar essa interação, eu me sinto perdido, assim, como eu não consigo pensar num mecanismo para garantir que aquela pesquisa vai dar um retorno. Dá um retorno para a sociedade. Eu
Não, né? Isso era só um debate, achei que... Não, isso é importantíssimo, Eneida. Eu que peço desculpa por não imagina, que é isso? saber sobre isso. Mas isso é essencial. Esse debate ele é muito importante. E eu, como professor, eu deveria saber isso melhor. Até não, imagina. Isso é uma deixa para você vir uma outra vez, né, para a gente conversar sobre isso. Tem mais alguma coisa, Léo, que você quer abordar que não foi... Eu tenho, que assim, então essa questão de cura quântica é uma questão de linguagem que é distorcida. Esses produtos quânticos, colchão quântico, chinelo quântico, sal quântico, se você for olhar os rótulos, não tem nada assim de pesquisa envolvida naquilo. Por que você está chamando de quântico colchão quântico? Né? Não tem a explicação por que está sendo chamado. Se tiver explicação, misteriosamente nenhum físico aderiu a essa explicação. Não conheço nenhum físico que trabalhe com mecânica quântica que aderiu a essas questões de colchão. Então a minha recomendação para o público se você está interessado em comprar algum produto, leia antes. Veja se realmente tem a ver. Eu nunca vi nenhum produto quântico que realmente utilizasse as propriedades da mecânica quântica. Colchão, chinelo, sal quântico. Não estou acusando ninguém de nada, não quero ser processado. Claro. E assim, até se você um dia quiser abrir um debate, chamar alguém de cura quântica e chamar eu aqui para a gente conversar, eu viria de bom grado. E também o seguinte, o combate à pseudociência, ele é muito importante, porque a pseudociência não só mata, como ela também está ligada a certos extremismos políticos, né? Teoria da Terra plana, cura quântica e por aí vai. Quando você começa a ver os desdobramentos sociais disso, em geral está ligado a certas coisas que não... que a gente pode pensar assim, o que tem a ver pseudociência com política? Aparentemente nada, mas tem a ver tudo. Tudo. Principalmente com questões ligadas a extremismo político, né? Terraplanismo e política tem tudo a ver. Não são, quem promove essas ideias não é gente ingênua, não. Tá certo? Então, nós temos o dever de combater as pseudociências. Porém, ao mesmo tempo, passar para a população que as universidades respeitam as crenças. Crença é uma coisa, pseudociência é outra. Pseudociência é você falar que tem fundamento científico uma crença que não é científica. Agora, a fé de cada um é algo que a universidade respeita. Eu, pessoalmente, acredito em Deus. Tenho fé em Deus, faço minhas orações. Pseudociência é uma coisa, a fé é outra. A universidade respeita a fé. Pseudociência é uma coisa, fé é outra. Muitas pessoas se afastam da universidade, se afastam da ciência com medo de que ela vá agredir a sua fé. Não vai. Tá certo? A universidade respeita o cidadão, tá certo? Respeita o estudante, respeita a população. Nós não combatemos nenhuma fé. Fé é digna de respeito. Pseudociência já é outra coisa. Nem fé, nem falta de fé não interessa, né? Não interessa. Isso não interessa. O que interessa é você ir lá estudar e pesquisar. Interagir. Né? Porque muitas vezes o discurso de combate à pseudociência, isso eu tenho um certo receio, ele cai para um discurso de desrespeito à pessoa. Sim. Né? De falar, o fulano é bobo porque ele acredita em tal coisa. Não. A ciência não tem nada a ver com o que a pessoa acredita ou deixa de acreditar, como você ressaltou. Não tem nada a ver. Nada a ver. Bom, obrigado. Tá bom, muito obrigada, Léo. Agradeço, Eneida. Gente, gostaram? Dê um like, compartilhe, se inscrevam no canal. Vocês viram como é importante a gente falar aqui de mecânica quântica e todo mundo, ai meu Deus, física, a maioria, né? Física, ai, não dá, eu não consigo, eu não gosto, não me dou bem, não me dei bem. Mas vocês viram que é simples, né? É simples assim, quando a pessoa tem uma didática boa, popular, como professor. Tá bom? Obrigada, viu, Léo? Muito obrigado. Obrigado, telespectador. Muito obrigado, Eneida. Obrigado, Júlia. Muito obrigado. Viu? Valeu, gente. Até a próxima quinta.